muito bem-vinda a mais um encontro. Nosso assunto aqui é emagrecimento, é disposição, é qualidade de vida. Se você ainda não é inscrita no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, porque toda semana tem assunto que vai agregar, que vai mudar, fazer a diferença se o teu objetivo é qualidade de vida. Me acompanha aqui que hoje vamos falar sobre quais hormônios influenciam diretamente o seu emagrecimento. Vem comigo! Mulherada linda, a gente sabe que o nosso corpo trabalha como uma orquestra, nossos hormônios não trabalham de maneira individual, eles funcionam em conjunto e por isso é da sabedoria de todos que esse conjunto interfere um no outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Me acompanhe aqui, nós vamos entender quais são os 4 principais grupos hormonais que interferem diretamente no emagrecimento, mas mais, interferem entre eles. Um desestrutura a produção do outro, desequilibra, pode aumentar, pode reduzir, e isso tudo desencadeia um processo de dificuldade de emagrecimento, de indisposição e de baixa qualidade de vida. Eu vou falar dos 4 principais grupos hormonais e junto com isso a gente vai entender como melhorar, como identificar se realmente alguma dessas alterações hormonais fazem parte da nossa vida. E o primeiro que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a grelina e a leptina. Esses 2 hormônios, galera, são os famosos hormônios da fome e hormônio da saciedade. Nós vamos entender um pouquinho mais qual é a relação, o que faz com que a grelina, que é o hormônio da fome, aumente e em algumas pessoas se mantenha elevado durante todo o dia. O que a gente pode fazer de estratégia alimentar para conseguir controlar esse hormônio grelina? Sabemos que ela é responsável pelo mecanismo cerebral de nos mandar o estímulo da fome. Ela é produzida lá pelas células gástricas e nos traz esse estímulo. Já a leptina é o hormônio considerado da saciedade. A leptina ela é produzida lá nas células da gordura e o intuito dela é aumentar e assim a gente se sente saciado. Porém, algumas pessoas têm resistência à leptina. E por mais que tenha esse hormônio não é ativo. A gente cria uma resistência a ele. E o que acontece? Quando temos resistência a um hormônio que nos traz saciedade, precisamos comer muito mais para realmente nos sentirmos saciados. E aí, galera, quando esse hormônio aqui, grelina, da fome, está aumentado, leptina está reduzido, como fazer uma dieta, como manter um plano alimentar se a gente está brigando contra um desequilíbrio hormonal. Existem alguns fatores diretamente ligados a essa desregulação e nós vamos entrar especificamente nesse assunto. Mas, diante disso, preciso continuar lhe explicando e lhe o que mais tem por trás dessa alteração hormonal. Além da grelina e leptina, o que mais pode estar alterado e pode estar travando, dificultando o seu processo de emagrecimento? Número 2, e talvez tão importante, ou talvez mais falado do que a própria grelina e leptina, são os hormônios. Os hormônios da tireoide não são simplesmente hormônios responsáveis por alterações no metabolismo, nos deixando mais retidos, com mais sonolência. E não são apenas pessoas que têm doença de tireoide, como hiper ou hipotireoidismo, é que sofrem as consequências de alterações desses hormônios resultando em dificuldade do emagrecimento. Algumas pessoas com leve distúrbio, sem ser caracterizado uma doença, também podem estar sofrendo consequências em relação ao processo de dificuldade de emagrecimento. Hormônios da tireoide, galera,
é um tema maravilhoso, é uma orquestra, o nosso maestro de toda orquestra hormonal é a nossa tireoide. E um desequilíbrio nos hormônios da tireoide, mais uma vez, não precisa ter uma tireoide doente para ter um desequilíbrio hormonal dos hormônios tireoidianos. Aí não precisa estar doente para já estar sofrendo consequências no processo do emagrecimento. E aí, meu povo, eu não falo só daquele hormônio que talvez é o mais famoso, né? Todo mundo conhece o tal do TSH, hormônio T4, inclusive as pessoas tomam aquele hormônio quando tem um quadro de hipotireoidismo. Eu falo um pouquinho mais além do que apenas aqueles dois. Estamos falando sim, uma interferência do TSH, que é o hormônio produzido lá no cérebro, mas a gente fala aqui do T4, que é o T4 que todos conhecem, inclusive são geralmente os hormônios dosados para controle, mas vai muito além. Falamos também do T3 livre e do T3 reverso. E aí, meu povo? E aí, esses dois aqui são os que a gente chama de acelerador e freio de mão. É isso mesmo. Um deles, o T3 livre, é o que acelera o nosso metabolismo e o que muitas vezes está alterado em pessoas que fazem dietas restritivas. Atenção que aqui é importante. E o T3 reverso é o que é transformado, é o que é estimulado quando esse metabolismo está baixo. Então o freio de mão é puxado no nosso metabolismo, que naturalmente é um metabolismo acelerado, é um bom metabolismo, começa a reduzir. E aí as consequências vêm. E eu não falo só realmente no peso, no processo realmente do déficit calórico, mas inúmeras outras consequências que influenciam diretamente o processo de emagrecimento. A gente fala de disposição, a gente fala do processo calórico total, queima de calorias em processo de repouso, a taxa metabólica basal, a gente fala em relação à produção dos hormônios sexuais, e aí tem uma redução. Enfim, galera, o que eu quero dizer? Isso daqui talvez é um dos hormônios que mais influenciam, tanto diretamente quanto relacionado a outras alterações hormonais. Então, muita atenção, teremos uma aula específica para que você tenha muita clareza em relação ao que esses hormônios da tireoide podem estar interferindo no seu emagrecimento. E, além disso, temos também um outro importantíssimo chamado de cortisol. O cortisol, se você já me acompanha aqui, com certeza me ouviu falar sobre a relação que o cortisol tem com nossa disposição, com a nossa qualidade de vida. Vivemos em um mundo que nos exige muito, nos suga muito, e essa demanda, esse estresse diário compromete diretamente esse cortisol. Mas hoje a gente vai falar no que o cortisol interfere no processo do emagrecimento. E eu poderia te dar duas direções principais que o cortisol age quando estamos num processo realmente já iniciando o emagrecimento. Acompanhe aqui comigo. O nosso corpo tem mecanismos de proteção, de sobrevivência, tá? E quando alguma coisa está tentando atacar o nosso corpo, que o nosso corpo identifica como sendo uma ameaça, ele ativa alguns mecanismos de defesa. Um corpo, galera, estressado, uma pessoa que vive estressada, uma pessoa que está com uma demanda de trabalho muito grande, dormindo poucas horas, comendo de maneira extremamente errada, um corpo que sofre essa agressão é um corpo que está totalmente em ameaça. E o que o nosso corpo faz? Aumenta esse cortisol para conseguir cumprir essa demanda e juntamente com isso inativa grande parte do nosso metabolismo a fim de proteção. E aí o que acontece? Cortisol sobe, metabolismo baixa, reduz o nosso consumo calórico total. E quando isso acontece, gente, um alto nível de estresse, pessoas estressadas não emagrecem. Temos uma aula específica sobre isso. Volte aí lá no canal, tem uma aula
específica sobre isso, tá? Vou deixar o link, inclusive, dessa aula aqui para vocês. Preciso que vocês entendam o porquê que mulheres estressadas não emagrecem e a relação direta que esse cortisol tem nesse caso. Mas ainda tem mais um outro motivo que o cortisol bloqueia, trava o processo de emagrecimento quando alterado. O cortisol, como eu falei, é o hormônio da sobrevivência. Então não temos uma vida sem o cortisol. Tanto que ele é o hormônio que sobe quando estamos em ameaça. Quando estamos em uma ameaça de maneira consecutiva, esse hormônio precisa de uma energia tão grande para ser produzido que os demais hormônios acabam ficando reduzidos. Como assim, Gi? Tô entendendo. O que tem a ver isso? Acompanha aqui comigo. A mesma via de formação do cortisol, o mesmo precursor do cortisol, também é precursor dos hormônios sexuais e a tal da testosterona. Como fica a produção desse hormônio que é fundamental num processo de melhora de composição corporal, de ganho de massa magra, redução de massa de gordura? Isso mesmo, o aumento do cortisol faz com que a gente tenha uma redução desse hormônio sexual tão importante no processo de emagrecimento. E aí já temos dois motivos muito completos para que pessoas com cortisol alterado tenham uma dificuldade em emagrecer. Mas ainda temos mais um dos 4 grupos hormonais que atrapalham, que impedem, que influenciam diretamente o emagrecimento, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina é considerado um hormônio obesogênico. Isso quer dizer um hormônio que auxilia no processo de retenção de gordura, de acúmulo de gordura, por vários mecanismos também. De fato, uma insulina aumentada, uma pessoa que tem uma insulina aumentada, tem N motivos para o corpo impedir o processo de gasto daquela insulina, daquela gordura estocada. Me acompanha aqui. Quando a gente tem um consumo do açúcar, do carboidrato, a gente vai ter lá pelo pâncreas, nosso órgão, um aumento da insulina. Essa insulina é responsável, então, por tirar o açúcar da corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Nesse processo de colocar a glicose dentro da célula, ela nos fornece, essa glicose, uma energia para o nosso dia. O que a gente consome a mais do que a gente gasta, essa insulina destina aí como fonte de acúmulo de gordura. Quanto mais trabalhadores nesse processo, maior será a quantidade de acúmulo. Então, quanto mais a gente consome, maior a nossa insulina, maior o acúmulo de gordura. E a insulina trabalha, dentre outras maneiras, dessa também. Importantíssimo o controle dessa insulina no processo de emagrecimento. Além disso, pessoas com uma insulina alta têm um potencial de aumento de fome, uma necessidade de comer, e não é só comida, não é só por alimento, mas por carboidrato. As pessoas têm uma necessidade do açúcar, do doce. Isso faz com que a gente sabe que uma quantidade de doce nos traz uma caloria muito maior e uma caloria que não é utilizada como fonte de energia para nossa massa muscular, como fonte de energia para o nosso cérebro. É uma energia que acaba sendo estocada com maior facilidade. Então, a insulina tem inúmeros motivos, é um dos hormônios que também tem influência com os demais e precisa ser controlada no processo do emagrecimento. A gente vai entender agora, nessa sequência, o que fazer para controlar essa insulina, como fazer para controlar, que maneira que a nossa tireoide começa a alterar, o que é importante, quais são os nutrientes importantes para essa tireoide estar funcionando, como começar a controlar, aumentando essa leptina, reduzindo essa grelina. Me acompanhe que a gente vai entender passo a passo de cada uma dessas alterações hormonais. Você vai conseguir identificar, será que é o cortisol que está aumentado no seu caso? Como que eu consigo identificar isso? Me acompanhe.